on sound. On sound. On sound. On sound. Esse texto, irmãos, que nós lemos aqui, eu vou até fechar a Bíblia para a gente ganhar tempo. Os versículos que antecedem esse versículo 22, ele vem falando das coisas que a carne faz. Bebedeira, dissensão, ira, contenda. Mas eu não queria falar disso, eu queria falar do que o fruto faz. Dentro desse fruto, existem 9 coisas. E essas 9 coisas é apenas um fruto. Não é os frutos, é o fruto. Está no singular. Então, o primeiro fruto que está dentro desse fruto todo, são 9 coisas que estão dentro de um fruto. É como se fosse um alimento que tem os seus nutrientes. Se você tira um nutriente, aquele alimento ele perde a sua autenticidade e valor. Ok? E esse fruto do Espírito, ele é assim, irmão. Você não pode ter um e não ter o outro. Tem que ter os 9. E o primeiro é o amor. O amor é a base da essência de todos e de todas as virtudes. Amor. A essência de Deus é o amor. O versículo que a gente pode até colocar, um versículo central da Bíblia, é João 3,16. E ele começa falando o quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, não tem como a gente mensurar isso. Não tem. E eu fico, às vezes, eu estava conversando segunda-feira com a minha irmã Vera, minha irmã mais velha, e a gente, às vezes, fica horas se falando. Mas eu falei assim, Vera, olha só, eu estou aqui no centro de Caxias, isso já era umas 9 horas da noite, eu vou ir na sua casa para a gente conversar. E fomos conversar, irmão. Saí de lá quase meia-noite. E você falou, você foi falar de quê, pastor? De Bíblia, a gente foi conversar de Bíblia, só Bíblia. E aí entrou nessa questão aqui, Gálatas 5. E eu fico, assim, às vezes pensando, como tem pessoas no nosso meio, eu digo pessoas, tá, irmãos? Que elas têm dificuldade de entender o amor de Deus. Pessoas que levantaram sua mão e só vivem falando que estão passando prova, que estão na dificuldade, que está na moinda, que está no vento, que está não sei aonde. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. No mundo tereis aflições. É isso aí, tem que ter bom ânimo. Se a gente quer um evangelho, irmão, nessa terra que a gente não vai ter nenhuma dificuldade, para que eu vou querer ir para a eternidade? Faz sentido um negócio desse? Não faz. Se nós esperarmos Cristo nesta vida aqui, irmão, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas eu fico vendo crente aí, irmão, que Deus não me abençoa. Como é que Deus não te abençoa? Se dentro de você habita o Espírito Santo, como é que... Eu não entendo isso não, pastor. Eu tenho dificuldade de entender esse negócio. Você levantou sua mão, irmãos, o Espírito Santo de Deus. O Espírito, não foi o Espírito do pastor Samuel, não. Foi o Espírito de Deus.
Ele habita em você. Ele te consola. Nos momentos mais difíceis, Ele está lá contigo. O próprio Cristo falou, eu vou, mas para eu ir é necessário que Ele venha. Nós não estamos órfãos, não, irmão. Por isso que a Bíblia, lá no livro de Romanos, vai dizer que eu e você somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque dentro de nós existe um espírito de excelência. E tudo isso foi por causa do amor de Deus. Então não tem por que você ficar... E a Bíblia ainda vai falar, ó, mas as aflições desse mundo não se comparam com a glória que nos há de ser revelado. Então, irmão, para de ficar aí, ó, achando que você é um coitadinho, que você é um... Não, irmão, você é a menina dos olhos de Jesus. Se tem alguém aqui com esse pensamento de que... um pensamento... Eu não estou falando, não estou pregando aqui uma mensagem triunfalista. Não, eu estou falando o que a Bíblia diz. Você é mais que vencedor, não é porque você vence todas as lutas ou todas as dificuldades você consegue passar. Você é mais que vencedor porque existe dentro de você um Deus que Ele fala, olha, eu não vou tirar você do mundo, mas eu vou passar com você nisso aí. E às vezes é necessário a gente entender isso. Mas pastor, o que isso tem a ver com o livro de Gálatas 5? Sim, tem muita coisa. A minha Bíblia chama a segunda parte, por favor, volta o 22 aí, por favor. Então, tá lá, ó, o amor, agora a alegria. Alegria. Poxa, alegria também vai falar muita coisa na Bíblia. A alegria do Senhor. Ai, tá vendo aí, ó? Alegria, paz e satisfação interior que independe da circunstância. Ou seja, eu posso estar passando qualquer dificuldade, mas eu tenho que estar alegre. Regozijai-vos no Senhor. Aí ele fala de novo, eu falo de novo. Regozijai-vos no Senhor. Se alegre em Cristo, irmão. Não há necessidade, não há... Pastor, o senhor não tem problema... nem falo nada. Eu sei que cada um tem as suas dificuldades, como eu tenho a minha. Mas a palavra de hoje é uma palavra de atitude. Eu tenho que estar alegre no Senhor. Eu posso me decepcionar com um, desapontado com o outro, mas Jesus não, irmão. Jesus não vai te desapontar nunca, não. Aí eu vou chutar o pau da barraca. Se for um pedaço de ferro, tu vai quebrar o pé. Não, o pior de tudo, que chuta o pau da barraca, a barraca cai, aí você vai lá fora, quebra a cara e tem que voltar e montar a barraca de novo. Então é melhor ficar dentro da barraca, irmão. Imagina a arca com um monte de animal. Noé estava lá com a sua família. Pensa no cheiro dos animais. Os animais defecavam. Pensa o odor que era, irmão. Não podia abrir a janela da arca porque lá fora existia a carnificina, né, das pessoas mortas e dos cadáveres que estavam lá de alguns animais. Pensa. Então era melhor ficar todo dentro da arca com aquele cheiro ali, né? Ou seja, um aguentando ali a dificuldade do outro. E todo mundo foi salvo dentro da arca. Então, irmãos, mas todo mundo estava ali. A alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes a gente fala isso, mas a gente nem para pensar nisso. A alegria do Senhor é minha força. Como assim? Então, se Deus estiver triste, eu vou estar fraco? Não. É porque é o seguinte. Só tem uma coisa que faz Deus ficar desagradar da gente. E eu vou falar daqui a pouco disso, está aqui, é o 7. O terceiro é a paz. É o que o mundo todo quer, paz. Mas o mundo, essa paz aí é mentirosa. Em nome de um conceito religioso, mata-se. Em nome de alguns pensamentos contrários, também
criam-se guerras, tudo para defender o seu ego. O homem, ele é assim. O homem é o único ser que consegue escravizar o seu semelhante. Hoje não escravizam mais, pastor, a concorrente, mas escravizam mentalmente. Por isso que você tem que estar com a sua fé em Deus, irmão. Tem que estar com a sua fé em Deus. Porque esse mundo aí, a todo momento, ele está nos bombardeando. Bombardeando. É na escola, é na faculdade, é no trabalho, é no ônibus, é no trem, é no metrô, é o tempo todo. É nas redes sociais, você é bombardeado o tempo todo. O tempo todo. Mas a paz em Cristo, ela excede todo entendimento. Sabe o que significa isso? A paz que Ele nos dá ultrapassa o nosso entender. Não tem como você mensurar isso. E Ele fala, ó, deixo com vocês a minha paz. E o que Ele faz melhor? Além de deixar, Ele fala assim, eu dou ela. Não como esse povo vai dar, não. A minha é diferente. A minha é diferente. É genuína. Essa é a paz que nós temos, irmão. A paz que... um dia eu estava dentro de uma galeria, que sabe como é que é, né, irmão? A gente que é misturado com arte, assim, a gente tem que, às vezes... Eu fui numa exposição de desenhos e eu fiquei olhando um quadro, uma revolta, e tinha uma pedra, e tinha um ninho de uma gaivota. Aí eu falei, gente, o camarada para desenhar isso aí, ele estava vendo alguma coisa bem interessante. E o que ele viu de interessante? Que o mar estava todo agitado, as águas todas movidas, mas existia uma pedra, rocha, e em cima daquela rocha tinha um ninho com a gaivota e seus filhotes. Ou seja, o mar estava lá fazendo a arruaça dele, mas a pedra estava firme e a gaivota estava mais firme, tranquila, sabendo que a pedra não ia se mover, que não ia acontecer nada. Assim somos nós em Cristo, irmão. Ele é a rocha. O mar pode estar todo, ó, mas ele nos traz paz, segurança. O quarto, fruto, que faz parte do fruto, quarto. Ali está falando paciência. Ai, pastor Alberto gosta de ler esse versículo. Esperei com paciência no Senhor. É que tem gente que gosta de esperar, mas não tem paciência. Né, pastor? É aquele... hoje a gente não vai mais na fila de banco, né? Mas antigamente ia para a fila do banco e ficava lá na fila, esperando. Mas sem paciência nenhuma. Não era assim? Mas o Salmo vai falar, ó, esperei com paciência. Sabe o que é paciência aqui, irmão? Paciência. Capacidade de lidar com a adversidade sem explosões de raiva. Ou seja, sem ficar ansioso, sem ficar bravo. Deus me prometeu me dar uma vitória. Irmão, eu tenho que esperar e ter paciência. Aí eu estou lá, Senhor, quando vai ser, hein? Ó, não aguento mais. Já viu esses irmãos que oram assim? Senhor, não aguento mais. Olha, se não fizer nada hoje... Aí Deus fala assim, tá, se eu não fizer, o que vai acontecer? Fala você, vai fazer o quê? Você não é ovelha? Né? Aproveitando o gancho do dia do pastor, né? Nós somos ovelhas, não somos? Sabe por causa de que a Bíblia nos considera ovelha? Vocês sabem por causa de quê? Ó, primeiro, a ovelha, a visão dela não é longa, é uma visão curta. 2, a ovelha precisa ser levada a um lugar que ela possa se alimentar, que seja sossegado, e beber água no lugar que seja tranquilo, porque ela não enxerga bem, então tudo ela se assusta.
Então a ovelha, ela é dependente totalmente de quem? Do pastor. Aí você não tem paciência de esperar. Aí você fica assim: olha, Deus, se tu não me der, eu não sei não, hein? Eu vou fazer uma loucura. Que loucura tu vai fazer? Vai largar Jesus? Tem outro caminho? Tem outra verdade? Tem vida? Então, irmão, larga a mão de ser bobo. Fica com Jesus. É a mensagem direta que eu tenho poucas horas. Porque quem orou por mim falou, ó, 10 minutos. Ele, não, melhor, 15 minutos. Irmão, como é que pode isso? Eu vou orar por você um dia. Você vai ver. Mas eu estou terminando, irmãos. Amabilidade, ou seja, benignidade, gentileza e compaixão ao tratar o próximo. Nós não podemos, irmão, ser igual o levita que passou de largo. Não podemos ser igual o sacerdote que viu lá e também deu a mínima. Ser benigno com o próximo. Quem é o seu próximo aí? Vocês são meus próximos, porque vocês estão aqui, então vocês são meus próximos. Né? Aqui, ó. São tudo próximo um do outro. Próximo é quem está próximo, irmão. Pronto, resumimos a nossa conversa aqui. Então, se você está na sua casa, então o seu vizinho que está do seu lado é próximo de você. Se você está na rua e tem um pedinte lá, uma pessoa aquela situação vulnerável de rua, ele é seu próximo. Naquele momento ali, ele é seu próximo. E nós temos que ser benigno. Irmão, qual o sentido que tem de eu ser bondoso, vamos botar assim, que de bom não tenho nada, se Jesus não for na minha vida, a gente não... Com o pastor Altair, e o pastor Altair comigo, a gente se conhece, né? Troca figurinha, né? Então, agora, você pegar uma pessoa que você não faz parte do seu hábito e você tratar ele com benevolência, irmãos, isso é coisa de Deus. Eu costumo dizer que todo crente, aí agora lá vai eu acho que vocês não vão gostar disso aqui não. Todo crente, irmão, que é crente em Jesus Cristo, salvo, remido, lavado, eu não sei se alguém aqui no nosso meio não é assim, mas se não é, começa a orar a Deus para que você seja assim. Ele tem um desejo de abençoar todo mundo. Crente que não tem desejo de abençoar ninguém, irmão, ó, você tem que vir aqui na frente e aceitar Jesus de novo. Pastor, eu não tenho condições, mas eu queria tanto. Irmão, Deus, ele vê essas coisas, tá? Ele vê isso. Pastor, eu não tenho condição, mas se eu tivesse... Mas tem gente que fala assim, se eu tivesse condições, eu ia comprar uma casa na Barra, que se exploda esse bairro aqui onde eu moro. Aí você não está sendo benevolente, irmão. Nada contra, você pode ter sua casinha na Barra. Mas ajuda as pessoas. Porque Deus se agrada disso, irmão. Vamos lá, irmãos. Bem-aventurado é o que dá. Está na Bíblia isso. É o que dá, não é o que recebe. O recebe é o que é necessitado. Então, se eu dou, é porque eu recebi de Deus esse dom, que não é nosso, de abençoar o próximo. Agora, se você dá a mínima para esse irmão, então você precisa, ó, essa parte do fruto aqui, ó, você está sem nutriente. O fruto aqui se perdeu. E vamos lá, irmãos. O 6, bondade. Olha aí, ó. Eu falei de benignidade, agora eu estou falando de bondade. Bondade, disposição para fazer o bem e agir com generosidade. Não interessa quem é a pessoa. Não interessa se você conhece ou se você não conhece. Está pedindo ajuda? Pode ajudar? Ajuda. Foi assim que a igreja cresceu, irmão. No Partido do Pão, tu acha que todo mundo era conhecido? Eles eram unânimes. Então, o que acontecia? Chegava alguém, estava comendo,
Não, come aqui, fulano. Acredito que sempre tinha um com mais fome, né, do que o outro. Mas ele dividia. Ele dividia. Estava com fome, mas ele dividia. Bondade, irmão. E agora vem uma coisa bem interessante. A palavrinha bem pequenininha. Aí sim eu vou falar quando Deus ficar triste com a gente. Fé. Bondade e fidelidade, que é fé, tá? Fé. A fé, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós somos formados, Deus, Ele põe isso em nós. Fé. Fé é algo que todos nós temos. Não existe a pessoa que fala assim, eu não tenho fé. Não, você tem fé. Só você não exercita. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu não agradar a Deus, logo Deus está se desagradando de mim. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente foca sempre nos pecados, né? Aqueles pecados corriqueiros, né? Fornicação, adultério, roubo, fofoca, mentira, tal. Mas falta de fé também é pecado, irmão. Que isso, pastor? Falta de fé é pecado. Como é que Deus vai operar no milagre se não tem fé? Mas por falta de fé eu posso... Pode? Que isso, pastor? Se você não tem fé que Jesus vai te levar para a eternidade, o que tu vai fazer lá? Se você não tem fé que um dia tu vai morar com ele. Tu vai para onde? É que eu não gosto de falar o... Não me interessa o que tem lá embaixo, irmão. Eu me interessa o que tem lá em cima. Entendeu? Tem gente que fala assim, o diabo, irmão, eu já sei o que o diabo veio fazer. Então não me interessa quantos são, o que são. Eu sei que um nome bota todo mundo para correr. Em nome de Jesus. Então todo mundo corre. Então para mim é isso que importa. Eu sempre vou ficar do lado mais forte. Eu vou querer saber de demônio, de diabo. Ele já está derrotado, irmão. Então, irmãos, eu estou orando porque o diabo está furioso comigo. Irmão, para quem faz a vontade dele e para quem é contra ele, ele está furioso do mesmo jeito. Esquece isso, tá? Agora é melhor você agradar e desagradar esse daí. E a primeira forma para você agradar ele é tendo fé. Comece a ter fé a partir de hoje. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Irmão, mas eu vou te falar uma coisa. Você nasceu com dinheiro? Quem aqui veio de lá de berço de ouro? Eu não vim. Eu não vim. Se meu pai deixou um cinto de herança para mim, foi muito. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. A maior herança, irmão, é um dia estar, ó, na eternidade. E disso eu não abro mão, não, irmão. Não abro mão. Não abro mão. Mansidão. Eita, estamos acabando, Tiago. Acabando, ó. Olha aí, vou acabar agora. Mansidão, atitude humilde e pacífica sem agressividade. Tem um versículo na Bíblia, está lá no livro de Timóteo, não vou lembrar agora a referência, que fala que a gente não deve entrar em discussões que não vai edificar a gente em nada. Às vezes a gente quer discutir até sobre Bíblia com a pessoa e a pessoa não quer ouvir. E aí você fica já nervoso. Não, porque ele tem... Não tem nada, irmão. Não tem nada. Se ele não quer, você quer, está tudo certo. Olha, eu vou falar umas verdades para fulano. Não vai falar verdade nenhuma. Se não for falar de Jesus, não fale nada. Já viu essas pessoas? Não... que eu vou falar umas verdades. Irmão, a verdade é, Jesus te ama. Esses dias lá, o vizinho encostou o carro dele no meu portão, aí o meu sobrinho estava com o carro, querendo sair com o carro, o João Vitor, Thiago. Aí João Vitor, eu vou lá falar. Falei, você não é crente? Não, tio. Falei, olha só, se você for lá embaixo falar com ele, você vai falar o seguinte, quero convidar o seu pai na minha igreja hoje, o senhor quer ir? Tio, mas ele está de abuso. Meu filho, deixa eu falar uma coisa. Tu vai lá embaixo,
pega esses folhetos aí, bota tudo no para-brisa dele. Cola assim no para-brisa dele. Quando ele vê, ele vai tirar o carro. Que isso, tio? Ele vai ler, vai tirar o carro. Ele fala, poxa, eu botei o carro aqui na porta do rapaz. Vai tirar o carro. Irmãos, ele fez isso. Ele subiu meio... Eu falei, João Vitor, tu é novo ainda, João Vitor. Faz o que eu estou falando. Aí ele subiu. Daqui a pouco ele está ouvindo o ronco do motor, ele tirando o carro. Eu falei, viu aí? Precisou tu falar alguma coisa? Então, irmãos, estratégia. Ser manso tem que ter estratégia para ser manso. A Flávia não vale nada. Vou dizer que a vizinha está falando, a Flávia não vale nada. Aquela crente que não é crente, não sei o quê. Eu sei o passado dela. Está interessando o seu passado? O importante é aqui, ó, a caminhada para o céu. Né? O diabo, às vezes, ele vem com essa conversa mole, né, pra gente, né? Eu sei do seu passado. Você fazia isso? Tu falou bem, fazia, não faço mais. Você era assim, assado? Eu era, não sou mais. Eu sou uma nova criatura. Temperança, domínio próprio. Aí nós vamos falar um pouco de uma coisa chamada finança. Eu posso falar de muita coisa, mas vamos falar de finança. Tem gente, irmão, Copa do Mundo está aí, né, pastor? Vou trocar minha televisão. Mas tu viu o seu orçamento? Dá para comprar uma nova? Não dá não, mas Deus vai prover. Não vai não, irmão. Não bota Deus nesse negócio, nessa lambança sua aí, que tu vai ficar numa situação difícil. Aí sabe quem você vai botar a culpa? No diabo. E o diabo também não tem nada a ver com isso, não. Fui comprar uma televisão de 65, 4 mil reais. Aí o cara ganha 1.200, 1.800. Irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. Domínio próprio. O que é domínio próprio? Está lá a pastora Zeni me chamou para ir na casa dela almoçar. Ela cozinha bem, irmão. Minha mãe cozinha bem. A pastora Zeni se empolgou. Fez uma comida lá, botou na varanda, que foi até o portão dela. Falei, hoje eu vou me acabar. Irmão, domínio próprio. Depois vai ficar passando mal. Domínio próprio, sabe? Domínio próprio. Tô nervoso, vou pro shopping comprar roupa, que eu vou me acalmar. Vai orar, irmão. Que negócio é esse? Que história é essa? Aí só tem um cartão, pastora. Passa tudo aí. Aí, João, daqui a pouco tá me chamando ali fora. Pastor, é por mim, pastor. Não tô conseguindo, vou ter que pegar... Aí, olha só o perigo, ó. Vou ter que pegar dinheiro com a agiota. Irmão, olha aí. Eu estou falando alguma mentira aqui, irmão? Isso não acontece? A Bíblia fala domínio próprio, irmão. Crente que fica altas horas na rede social, vai dormir, crente. Se eu for dormir, vai orar, mas não fica lá perdendo seu tempo lá, ó. Se não for orar, irmão, vai dormir. Entendeu, irmãos? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.